Olá pessoal, professor Juliano Ramos, bom dia, boa tarde, boa noite, a vida é boa e sempre vai dar certo. Pessoal, esse é mais um vídeo Papo de TI, que é aquele papo descontraído que eu faço principalmente pela manhã, onde nós não abordamos aqui diretamente tecnologia, né? Não é aquele vídeo de demonstração de distribuição de Linux, de linha de comando ou de segurança, ou dessa série super legal que o professor Jefferson está fazendo, que é sobre Shell Script. Se você perdeu, assista aí o vídeo anterior. Começou ontem uma live que está ensinando a fazer um jogo, ensinando a fazer um game através do Shell, da linha de comando, que é muito bacana essa série aí do professor Jefferson. Mas o papo de TI é aquele papo onde eu trago alguma experiência desses mais de 13 anos trabalhando com consultoria em servidores Linux, trabalhando com Linux. Bom, mas antes da gente começar aí o papo de TI, eu quero fazer uma apresentação de um patrocinador fantástico nosso agora aqui do canal, que está proporcionando o nosso site ficar ali top, 100%, para que todos possam ter acesso ali aos conteúdos de Linux que a gente disponibiliza lá no certificaçõesnet.br, e aquele nosso pacote de formação, né? Um pacote de formação completo para quem quer estudar Linux. Então, esse nosso patrocinador fantástico é o Hotel da Web, que eu vou demonstrar um pouquinho aí para vocês. Bom, pessoal, o nosso patrocinador trata-se do Hotel da Web. Se você ainda não conhece, acesse aí www.hoteldaweb.com.br. Os caras têm um host com um data center aqui no Brasil fantástico, e a hospedagem a um preço muito bacana, R$ 9,90 por mês, e ainda grátis por 15 dias. É o único plano de hospedagem que eu vejo fazer isso, inclusive com o registro do seu domínio. Então você chega lá, por exemplo, aqui, vamos colocar aqui, casa da Giovana, que é o nome da minha filha. Eu quero registrar esse domínio aqui, né? Pesquisar, está disponível. Eu já tenho aqui as opções de hospedagem de site, e todos eles, olha aqui que bacana. Também eu não tinha visto isso ainda nos planos de hospedagem, com SSL grátis. Aí você vai lá na opção contrate já, você tem a opção de escolher 15 dias gratuitos para testar os caras aí. Eles vão registrar o domínio para você, te dar SSL grátis, e você tem 15 dias gratuitos. E olha o que é legal, servidores Linux, pessoal. Então você tem planos aí anual de R$ 118, muito barato, né? Então nós temos um plano aqui Smart, temos plano Super Suite, e tem plano aí para todo tipo de site que você quer montar. E então, por exemplo, vamos pegar esse plano aqui, ó, de R$ 118 aí e 80 por ano, R$ 9,90 por mês, né? Muito barato. Você tem base MySQL, servidor Linux, conta de e-mail ilimitada, tá? Então você pode ter aí um seu site ou WordPress, Joomla, HTML, né? Desenvolver seu próprio site, muito bacana, com acesso a esse painel, tá? Isso é uma das opções que tem o Hotel da Web. Fora isso, lá na página inicial do site você pode ver o tanto de coisa que os caras têm. E-mail corporativo para desenvolvimento de web, de e-mail massa, que se você quiser, cloud, tá? Então eles têm aí cloud com, olha o valor, R$ 399 reais um cloud, né? Então, gente, vale a pena dar uma entrada lá, dá uma olhadinha, hoteldaweb.com. E claro, né, pessoal, na hora que você contratar o serviço, vai ter lá a opção como você conheceu o site. Não deixa de mencionar a gente aqui, o canal do professor Juliano Ramos, beleza? Então vamos lá. Bom, pessoal, bem legal aí, né, nossa parceria com o Hotel da Web. O papo de TI de hoje é colaborar é preciso. Isso quando você está formando a sua carreira profissional, e depois eu falo um pouquinho sobre emprego e carreira profissional, que são duas coisas diferentes. As pessoas às vezes pensam que emprego, estar empregado, estar num bom emprego, é ter uma carreira profissional, e não é. Mas a gente já fala sobre isso. E sobre colaborar é preciso, eu trouxe alguns tópicos. O tópico primeiro que eu montei aqui é voluntário, procurar projetos, ser voluntário. É muito importante você ter um trabalho voluntário. Por quê?
demonstra que você tem amor àquilo que você faz, porque você vai se dedicar àquele, dentro da sua área, né? Claro que é muito legal os projetos voluntários pensando na questão social. Então é muito legal você, como eu, né, frequento lá o hospital de crianças em tratamento com câncer quando possível para ensinar informática, para fazer uma leitura de um livro, né, fazer um projeto social com idosos e tal. Isso é muito bacana, tá? Mas aqui nós estamos falando de um trabalho voluntário diferente, aí, com foco na carreira profissional. Então você escolhe dentro da sua área. Como eu posso escolher um projeto para ser voluntário? É o que mais tem no mundo do software livre, projetos que você possa colaborar, tanto nacionais quanto internacionais. Então você pode pegar uma documentação, se você tem domínio de um idioma estrangeiro, e começar a trabalhar na tradução de uma documentação, entrar em contato com alguma comunidade de distribuição, como no caso do Brasil, vamos falar aqui da do Zero Linux ou do Big Linux, e ajudar ali no desenvolvimento do sistema, criando aplicações para o sistema, trabalhando na divulgação do sistema, ou seja, tem bastante espaço, criando apostilas, documentações, então tem bastante espaço para você ser voluntário no mundo open source. O outro tópico que eu coloquei, ter um blog, site, e-book, tutorial e um livro, se possível, sobre o assunto. No caso, estamos tratando aqui, nosso canal trata de Linux. Então, você ter um blog na internet, começar a ter o seu nome no Google quando você pesquisa, né? Você jogar aí no Google Prof, né, de professor Juliano Ramos, você vai encontrar bastante coisa que eu já escrevi, tutoriais, artigos, e-books diversos. Então, você ter seu blog, ter seu site para estar escrevendo conteúdo, mas conteúdo de qualidade, tá? Não é só fazer para ficar linkando conteúdo de blog de notícias. Isso é legal, mas já tem um monte de site na internet que faz. O legal é você fazer tutoriais, mini tutoriais, né? E-books sobre determinado assunto. Então, eu vou criar lá um blog, aí eu vou e crio um tutorial sobre Apache, bem bacana, com autoria minha, né? Ali com os meus créditos. Aquilo o Google vai começar a linkar, vai indexar. E sempre quando você tiver essa referência numa entrevista de emprego, você pode utilizar isso. Já é bacana ao seu favor. Então, olha, eu já tenho uma documentação na internet, um e-book que eu escrevi, muito bem visto, indexado já no Google. Procura aí por diversas pessoas que procuram esse tutorial, né? E mostra lá o seu tutorial. Então, você já está alavancando aí, pensando um pouco na sua carreira. Sobre um livro. Claro que escrever um livro já vai demandar mais tempo, né? Mais tempo seu profissional, um amadurecimento, até você chegar ao ponto de escrever um livro. Mas nada impede você de já escrever um e-book sobre o conhecimento, por exemplo, Linux básico. Vou fazer um e-book sobre utilizando o Manjaro Linux. Você cria aquele e-book, um livro digital, onde você não precisa de uma editora, você vai publicar ele ali no Google Drive, passar o link para as pessoas, já é uma maneira de você ficar conhecido. Outra opção é ser coautor, procurar pessoas que estão escrevendo o livro e ajudar de alguma forma, ser coautor da publicação desse livro. Seu nome vai estar aparecendo, já conta aí como um marketing bacana para você, fora que você vai estar estudando, vai estar lendo e vai estar se aprimorando mais aí na formação da sua carreira profissional. Eu coloquei um outro tópico aqui também interessante, que é envolver-se de forma positiva. E isso a gente já fez um papo de TI sobre os cuidados com os comentários, os cuidados nas redes sociais. Envolver-se de forma positiva. Gente, é aquela história, uma vez na internet, sempre na internet. Então quando você entra lá, que você vai fazer um comentário, viu um vídeo, quer deixar um comentário, que esse comentário seja, pode ser crítica,
Você pode criticar, você pode entrar em qualquer site que você queira fazer sua crítica, mas que seja críticas construtivas, que você construa a sua imagem positiva. Por quê? Porque isso também conta. Ninguém quer trabalhar com uma pessoa que só critica sem ter um embasamento. Essa pessoa se torna chata. Eu mesmo conheço um cidadão aí que eu não costumo nem comentar, mas eu conheço um cidadão que é assim. E infelizmente eu fico triste porque lá na frente ele tem um potencial, ele tem um canal aí fantástico no YouTube, mas lá na frente esse cidadão vai perceber o tanto que ele é muito negativo. Por quê? Porque sempre está fazendo publicações e críticas. Então ele sempre procura criticar. Isso não é legal, não está construindo uma imagem positiva. Fazer networking. Eu já falei várias vezes para vocês, inclusive para os meus alunos que estiverem assistindo, eu sempre pego no pé de vocês do que? Nós temos lá, dentro do nosso treinamento, a área do ambiente do aluno. Eu falo, pessoal, se apresenta. Eu forcei na hora do cadastro vocês se apresentarem, é um campo obrigatório, que tem que colocar sua experiência de Linux, onde trabalha. Por quê? As maiores oportunidades que nós temos são com os nossos amigos que estão procurando o mesmo objetivo, seja um amigo ali da faculdade, do trabalho, né? Colegas, vou assim dizer, né? Que estão procurando o mesmo objetivo ali, crescer profissionalmente. Então é muito importante fazer network, conhecer pessoas. Uma maneira bacana de fazer network, que inclusive vai se tornar um parceiro nosso, eu vou trazer em primeira mão, mostrar para vocês. Aqui, esse livro do Shell Script é muito bom, de Shell Linux, tá? Não só de Shell Script. Vai estar fazendo parceria já é parceiro da gente, mas em breve eu vou fazer um vídeo explicando mais essa parceria bacana. Esse livro aqui é do Bruno, o Bruno Gonçalves aí, que é o Big Bruno, né? O desenvolvedor do Big Linux, em parceria aí com o Thales Araújo. Então, pessoal, esse livro aqui em breve vai estar disponível dentro do nosso pacote de formação Linux. Mas o que eu queria mostrar com o livro? Quando você lê o livro, poucas pessoas têm costume de fazer isso. Eu tenho esse hábito de fazer. Eu venho aqui na descrição do autor, normalmente tem o contato aqui do autor, e eu passo um feedback para ele da leitura que eu fiz do livro, eu entro em contato. Isso eu estou fazendo o quê? Eu já estou criando meu network. Foi assim que eu conheci algumas pessoas, inclusive sendo coautor de um livro, com um autor que eu conheci através desse network. Eu não conhecia pessoalmente, entrei em contato depois de ler o livro. Então ali você já está criando seu network, que é o outro tópico que eu ia colocar, falar com autores, né? Procurar as pessoas em destaque dentro da sua carreira e ter contato com essas pessoas. Outro tópico é saber selecionar essa palavra stakeholders, que é uma palavra que significa parte interessada, muito usada em gerenciamento de projeto. Quando eu fiz a minha certificação de gerenciamento de projeto, PMI, eu tive que ler bastante sobre isso. Que é o que? Você saber identificar pessoas que te ajudam, que vão te colocar para frente na sua carreira profissional, que não vamos nem falar de projeto, vou falar da sua carreira profissional, e pessoas que te atrasam. Você precisa ficar atento nisso. Quando você conseguir observar isso, até mesmo dentro do seu projeto voluntário que você vai fazer na parte de colaborar, você consegue eliminar essas pessoas, e às vezes você não consegue descartar aquela pessoa que te atrapalha, mas você tem que deixar ela em banho-maria ali e saber como tratá-la, porque às vezes aquela pessoa ali que te ataca, ou que você atacaria aquela pessoa, ela tem algum vínculo com uma outra pessoa que poderia te engrandecer. Então o network também, isso é até engenharia social. Você tem que saber observar, saber analisar e ver como que você trata essa pessoa. Isso é estudado, tá? Gerenciamento de projeto fala sobre isso lá, PMI, que é uma certificação, te ensina a lidar com esse tipo de pessoas. Então, gente, professor, você está ensinando que a gente tem que ser sempre político. E muitas das vezes, na nossa carreira, na nossa vida, precisamos ser assim, não é mesmo? Por exemplo, às vezes você não gosta da sua cunhada, mas é irmã da sua esposa, irmã da sua namorada, que você não pode
se defrontar com ela, porque vai estragar o seu relacionamento. Então o que você faz? O banho-maria. Você tem que saber tratá-la, porque aquela pessoa que te agrega, né, tem algum vínculo ali. Então isso acontece sempre, né? Tá acontecendo comigo diariamente isso, e faz parte aí do que nós aprendemos na vida. Outro tópico: possuir uma assinatura. Aqui eu falo um nickname. O que é o nickname? Quando você for trabalhar aí no seu projeto, colaborar com alguém, né, ter o seu site, ter o seu blog, ou colaborar em algum projeto que está acontecendo, como lá o Bruno, né, do Big Linux, ou o do Zero, ou o M, né, do professor Slack Jeff. Quero colaborar. É interessante você ter um nome que vai ficar indexado aí no Google para quando as pessoas forem te achar. No momento de entrevista, eu às vezes comento com as pessoas: olha, se você colocar aí no Google Prof. Juliano Ramos, você vai saber bastante coisa do que eu tenho feito. Por quê? Porque eu sempre assino, vocês podem ver. Todo vídeo que eu faço, sempre quando eu falo, é Prof. Juliano Ramos, prof de professor, né? Que eu atuo como professor já há alguns anos. Então, inclusive atuei como professor universitário, professor em grandes escolas de tecnologia, passei pela Linux Force, escola do Linux. Atualmente nós temos um projeto, agora estou iniciando na Impacta. Então assim, você vai passando por escolas de renome, e então o título professor me é conveniente. Eu sempre assino como professor Juliano Ramos. Quando eu era mais novo, que eu trabalhava só com administração de redes Linux na prefeitura, onde eu fui coordenador regional, cuidava de um parque aí de mais de 200 computadores, meu apelido era Grubelilo, né? Já acontece história. Mas se você jogar Grubelilo, você vê bastante coisa dessa época. Então eu tinha um nickname ali condizente ao que eu estava fazendo, porque ficava fácil indexar, ficava fácil achar, né? Às vezes o seu nome mesmo vai ter vários homônimos, então sempre procura ter algum diferencial seu, que é a sua marca registrada na internet. E você tem que cuidar da sua marca, porque a partir do momento que você tem essa marca, você tem que cuidar. Então, todo site que você for utilizar a sua marca, o seu registro, o seu nickname, você tem que sempre, antes de postar, pensar: isso é público. Daqui um ano, daqui 6 meses, daqui uma semana, será que alguém poderia usar isso de uma maneira ruim contra mim? Ou isso vai me engrandecer profissionalmente, na minha carreira, na minha vida, de alguma maneira? E sendo polido assim, tudo vai dar certo. E ainda continuando sobre trabalho, eu coloquei aqui mais um tópico aqui. Mas afinal, o que o trabalho voluntário melhora de fato na nossa carreira? Então, realizar uma atividade social vinculada à sua área de formação e de forma gratuita já demonstra, como eu disse, um grande amor pelo que você faz, porque você já está fazendo de forma gratuita aquilo, né? Só que é preciso você ter cuidado. Algumas pessoas tendem a acreditar que o trabalho voluntário já vai ser uma vantagem para a conquista do emprego. Então ela já entra, por exemplo, eu vou ajudar lá o do Zero, porque eu quero trabalhar com o pessoal do Zero. Então não é um objetivo legal. Por quê? Porque você já está tendo um outro tipo de pensamento que pode até interferir no seu trabalho voluntário. Aquilo que você ia fazer com amor, aquilo que você ia fazer com dedicação, você já está fazendo com uma outra visão que não é tão bacana. Então o trabalho voluntário, primeiro, você tem que ver se você tem tempo para fazer ele. Porque é muito ruim, às vezes você cria e aconteceu comigo, você abre um projeto que começa a aparecer um monte de pessoas que você confia, né? Um monte de voluntários. Aconteceu comigo numa revista que eu escrevia de Linux. Aí começa a aparecer: não, eu vou escrever, professor, eu vou ser editor, eu vou mandar, eu vou fazer. E chega na hora, ninguém faz, ninguém participa. Então você está se queimando. Por quê? Porque aqueles voluntários, por exemplo, nessa época dessa revista, tem um outro projeto. A gente começou a fazer um projeto que foi fantástico, a ideia, e era um projeto de um sistema operacional para deficientes visuais, Linux. E aí
veio um cidadão, ele tocou o projeto, que ele ficou como presidente do projeto, porque eu não tinha tanto tempo, mas eu estava financiando, custeando o projeto financeiramente. Na época eu estava na empresa Tux for You. E o cidadão veio e era um projeto voluntário e tal, vamos fazer acontecer. Chegou na hora, ele falou que não tinha como fazer, porque ele estava com muita tarefa nos outros projetos dele, de trabalho, e abandonou o projeto. Não tivemos como continuar e foi decepcionante. Por quê? Porque nós acreditamos em outras pessoas. Ou seja, esse profissional vai ter credibilidade com a gente, mas nunca, né? Então, assim, se envolve também se você vai ter tempo para assumir os seus compromissos. Se não, é ruim, tá? Claro que fatores como doença, uma impossibilidade social grande que a gente ia observar, né? Uma falta de condição financeira, ele precisa trabalhar e tal, não tem mais tempo. Aí tudo bem, né, gente? Mas você já entrar sabendo que como uma artimanha, você vai entrar porque ali vai aparecer seu nome, o projeto está começando a decolar, mas você sabe que você não vai ficar ali. Não é legal isso não. E lembre-se sempre que uma carreira ela é construída por mérito e capacidade, tá? Sempre mérito e capacidade. Quando você faz um trabalho voluntário, você tem que ter em mente que você não vai ganhar dinheiro, mas que você tem algumas vantagens indiretas, que eu listei algumas aqui, alguns tópicos. Você vai ter reconhecimento, você vai aprender a trabalhar em equipe. Se você é jovem ainda, é muito bacana, porque você vai aprender a trabalhar com pessoas diferentes, né, de modo de pensar diferente que você. Você vai trabalhar a sua criatividade, você vai desenvolver suas competências, você vai saber o que você é bom, né? Porque ali dentro daquele projeto você vai ver, olha, eu achava que eu era bom em Shell, tô vendo que eu não sou tão bom. Eu gosto mais de trabalhar aqui desenvolvendo aplicações sem Shell, tal, dentro de um projeto. Tô dando um exemplo básico aqui, pensando num projeto de distribuição. Você vai conhecer suas motivações. Olha, nossa, isso é bacana, isso me motiva. Eu quero escrever documentação. Eu amo escrever documentação. Isso me motiva. Tudo que eu faço, que eu vou ministrar treinamento, eu gosto de parar, abrir o editor de texto. Né? Eu sempre falo do Típora, que eu amo aquele editor de texto. E escrevo documentação. Eu amo escrever documentação. Você vai aprender a enxergar o mundo de outra forma, através de um trabalho voluntário, onde você está se dedicando o seu tempo, né? E você vai obter experiências profissionais e para a vida. Agora, pessoal, para finalizar esse bate-papo de TI, eu vou voltar àquele tema que eu falei sobre o emprego e a carreira, tá? O problema do emprego é quando você fica estagnado. E aí eu vou dar um exemplo de vida para vocês. Quando eu comecei com 18 anos em tecnologia e logo eu virei coordenador, um dos mais jovens da prefeitura na época, implantação de Linux, tirei certificação conectiva e tive um leque de oportunidades na minha frente, eu fiquei ali 5 anos coordenando à frente de um projeto, coordenando pessoas, mais de 50 pessoas, mais de 300 computadores ali, e era um projeto que, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu seria um profissional internacionalmente conhecido, estaria muito, muito, muito além do que eu estou. Não que eu estou reclamando de onde eu estou, porque eu estou crescendo dia a dia, mas eu estaria muito melhor. Mas por quê? Eu me estagnei. Chegou um momento que eu fiquei sem estudar, sem procurar atualização, sem investir o meu dinheiro em curso. Então eu ganhava dinheiro, então eu queria viver, né? Comprei um carro, então você quer curtir a vida, mas eu não pensava em investir. Por quê? Porque eu tinha um emprego, eu ainda não tinha uma carreira. A tendência é que as pessoas confundem emprego com carreira. O emprego é algo temporário. Ele pode ser encerrado quando a empresa decidir ser encerrado. Já a carreira é algo permanente e a carreira pertence ao profissional e não à empresa que você está trabalhando. Investir na sua carreira é fazer por conta própria curso, procurar se aperfeiçoar, né? Criar seus círculos de contatos que podem ser úteis no futuro, extrair o melhor do seu emprego atual para ser reconhecido no mercado profissional pós esse emprego. Então, isso é uma carreira.
O emprego é talvez onde muita gente está. Ah, tô empregado, e aí para de investir em curso, né? Nós temos lá o nosso site, oportunidade de curso para você tirar certificações a um custo, né, muito barato. Só você entrar lá, certificações.net.br, são 15 cursos a R$ 177, baratíssimo. Aí você tá trabalhando, tem essa condição, você vai no barzinho, no boteco, na balada, gasta muito mais do que isso, né? Verdade. Claro, tem que se divertir de vez em quando. Eu também faço isso, sou ser humano também. Mas deixa de investir. Aí quando você não tem mais o emprego e também não tem mais o dinheiro, você vai falar, poxa vida, eu não construí uma carreira. Então, quando eu disse esse exemplo da minha vida, que eu passei 5 anos num lugar que eu poderia ter construído uma carreira muito sólida, como alguns amigos meus fizeram. Eu tenho um amigo meu que está internacionalmente, né? Ele está na Alemanha atualmente, conhecido na área de Linux, e tocando um projeto lá, um projeto de inclusão social lá na Alemanha, de inclusão digital, né? E olha que legal. Então, assim, eu poderia ter aproveitado muito mais, não soube aproveitar. Então, estou passando essa experiência de vida para vocês. Utilizem o emprego, o momento que vocês estão na vida de vocês, para alavancar a sua carreira, para ter mais conhecimento, né? Então, por exemplo, agora, nessa semana eu estou indo para o Rio de Janeiro, trabalhar um pouco lá no Rio de Janeiro, para uma grande empresa. Então, é uma grande oportunidade. Após isso, eu vou filmar lá, vou trazer essa oportunidade quando eu estiver lá acontecendo. E isso é uma grande oportunidade de eu crescer cada vez mais, né? Então, tem que aproveitar. Ganhei um dinheirinho lá, vou investir em treinamento. Tem tanta certificação para ser tirada. Vamos fazer uma certificação. Então a gente tem que estudar, né? Não pode ter medo de investir na gente, porque nós estamos investindo em nossa carreira e não em um emprego apenas. Beleza? Então, pessoal, é isso. O papo de TI. Colaborar é preciso. E agradeço vocês mais uma vez, estar sempre aí com a gente. Esse papo de TI acontece de vez em quando aqui no canal, né? E tá sendo muito, tem bastante curtida, tá sendo muito bem comentado, então eu tô curtindo bastante. Eu acho que é um pouco diferencial que eu posso fazer para os mais jovens. Apesar de eu ser bem jovem, também eu me considerar jovem profissionalmente, eu me considero bastante jovem, mas esse pouco de experiência que eu tenho, eu acho que já posso partilhar para vocês, né? Já fazer a minha parte de colaborar, porque são coisas que eu queria ter ouvido um pouco lá atrás, que teria me avançado muito mais. É isso aí, vamos que vamos.